Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre esse desafio que a gente está enfrentando no trabalho remoto. Temos equipes de projetos em lugares diferentes e hoje existe essa pressão e essa, vamos dizer, dicotomia entre trabalho remoto, trabalho presencial. Algumas empresas, todo mundo tem que voltar presencial, outras empresas não, vamos deixar essa flexibilidade. Algumas pessoas já bastante incomodadas em trabalhar remotamente. E eu queria dar para vocês, 3 dicas na minha cabeça que eu acho que são importantíssimas para o trabalho remoto e eu quero falar isso da minha própria experiência. Eu trabalho remotamente muito antes do Covid, né? Eu trabalho em casa, o meu escritório é em casa, eu sempre trabalhei em casa, sempre trabalhei em casa, no hotel, remotamente, e você tem que ter alguns critérios para tornar esse trabalho um pouco melhor, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é você estabelecer uma fronteira clara. Apesar de eu sempre falar que não existe muito esse work-life balance, porque na verdade não que tudo é work, mas que tudo é life, né? Ou seja, o trabalho é uma parte inerente de viver. E quando eu falo de traçar essas fronteiras, é você entender o seguinte, a sua vida enquanto profissional e a sua vida enquanto pessoa, a sua vida privada. Você tem que estabelecer essas fronteiras, que seja até aquela fronteira em vez de, não trabalha de pijama não, sabe? Não trabalha de pijama, sabe? Tenta ter o mínimo, como se você estivesse indo para o trabalho, você cria essa fronteira agora é hora de almoçar, eu vou sair ali do computador e vou almoçar numa outra área. Essas coisas que eu estou falando parecem coisas bobas e mínimas, mas elas têm uma relevância enorme no longo prazo, porque elas evitam que você transforme tudo ali numa sopa misturada e acabe gerando burnout. Hoje nós estamos tendo um desafio enorme com as pessoas trabalhando remotamente, porque aí, como você não estabelece essa fronteira, é o seguinte, que horas que é trabalho, que horas que não é trabalho. Então você acaba naturalmente, a maior parte das pessoas, trabalhando muito mais do que você trabalharia se você estivesse colocando uma roupa e indo para o seu escritório. Outra coisa importante também dessas fronteiras é a questão do isolamento. A gente nunca pode esquecer que, por mais que você esteja ali no conforto do seu ambiente, do seu escritório, em casa, tudo, você tem um problema de isolamento muito grande. Então você tem que ter também essa fronteira para que você pratique um exercício ou até mesmo interaja com outras pessoas. Porque se você ficar ali isolado sem interagir, você não consegue. Então você tem que ter essa fronteira. O segundo tópico também é muito relacionado com essa parte de isolamento, é a comunicação. Bem, a comunicação quando você trabalha remotamente, ela não só é diferente, mas ela toma um outro tom. Porque muitas vezes, por mais que você esteja num vídeo, numa videoconferência, não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa o gesto, não é a mesma coisa a expressão corporal. Você não consegue ver como é que a pessoa tá, sabe você não consegue ter aquelas dicas de como a pessoa do outro lado tá percebendo. Então você tem que ter uma comunicação muito mais limpa, muito mais clara, não é? Você tem que fazer um esforço para se comunicar regularmente, você ter uma responsividade a e-mail, a uma mensagem no WhatsApp, etc. Por quê? Porque senão fica muito difícil, porque não existe aquela interação pessoal no remoto. E é por isso, até dando uma dica é que eu não gosto do trabalho 100% remoto e eu hoje tenho dificuldade se fosse um trabalho 100% presencial. Eu acho que existe ali um tom entre o remoto e o presencial que a gente consegue maximizar o resultado. E por que isso? Isso vai me levar ao terceiro ponto, o aumento da flexibilidade. Eu acho que um dos grandes benefícios que existe e que eu, por exemplo, na minha vida falo de experiência própria, é a flexibilidade de eu poder estruturar como eu faço o meu trabalho, quando eu vou ter a minha vida privada, quando eu vou desenvolver as minhas coisas. Essa flexibilidade para mim é maravilhosa. Eu ter essa flexibilidade de poder chegar e falar agora aqui, vou dar um telefonema que vou resolver uma questão pessoal minha, que é uma questão mais emergencial, depois eu volto, vou trabalhando, ou seja, essa flexibilidade, sem deixar de ter o limite entre o que é o recado pessoal e o que é o recado profissional. Então, eu acho que essas são coisas que a gente, às vezes, com o tempo, a pandemia já foi embora a princípio há bastante tempo,
E as pessoas agora estão com essa dificuldade de entender isso. Ou seja, é como você consegue ter a flexibilidade, como é que você vai se comunicar e como é que você vai estabelecer essas fronteiras. Porque a minha opinião, o trabalho remoto ele veio para ficar, ou seja, uma mudança. Inclusive, muitas empresas estão colocando isso como um benefício para atrair principalmente os trabalhadores mais jovens, os profissionais mais jovens. Então, assim, eu, por exemplo, tive a oportunidade de desenvolver projeto do início ao fim, do 0 ao 100% durante a pandemia remotamente. Quando eu comecei esse projeto, eu tinha certeza que não ia dar certo, que ia ser muito difícil. E não só deu certo, como para mim criou um outro padrão de como eu posso conduzir meus projetos. Ou seja, por quê? Porque eu respeitei muito, né? Aquelas pessoas que me acompanharem aqui no meu dia a dia e verem como eu trabalho, eu tenho essa regra. Ou seja, como é que eu estabeleço essas fronteiras, como é que eu torno a flexibilidade um grande aliado para mim e como eu mudei o meu estilo de comunicação. Ou seja, como para mim a comunicação ficou muito diferente e eu preciso hoje tomar muito mais cuidado em fazer a minha comunicação para fazer com que os times que eu esteja trabalhando nos projetos consiga entregar o que é preciso. Bem, pessoal, fica aí essas 3 dicas, uma excelente semana para todos vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.